Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com Reginaldo Leme. E hoje a gente traz um tema espinhoso, mas ao mesmo tempo interessante de debater. Carro ou piloto? O que pesa mais na hora de disputar um título mundial? E o Regi, com toda a experiência dele, vai poder trazer pra gente aí o que ele viu já acontecer, tanto do piloto fazer a diferença, quanto do corpo de engenheiros também ter trabalhado bastante para fazer um carro ou uma equipe campeã do mundo. Lembrando sempre a você, esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Cintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago. Acho uns temas bem interessantes aí. Temas interessantes e que rendem longos debates. Né? Tem horas que se responde sim, tem horas que não, né? É isso, não tem uma resposta pronta, porque, primeiro, é uma competição de carro de corrida. É óbvio que o carro vai ter o seu peso, mas já vimos o mesmo carro ser pilotado por dois grandes pilotos também. Então, tudo isso aí a gente vai poder esmiuçar ao longo do programa e queremos te ouvir com toda a tua experiência a respeito disso. Antes, vamos lá para trás um pouquinho. A gente já fez aqui um programa sobre as hegemonias da Fórmula 1 e um nome que apareceu com muita força foi o do Juan Manuel Fangio. Nesse caso aí, acho que o piloto pesou mais, né? Eram outras épocas, era outra época, né? Então os carros eram muito diferentes, a própria dedicação dos pilotos era diferente. Tinha gente que se dedicava plenamente a isso e outros que eram eram milionários, né? Que corriam. Príncipe Bira. Príncipe Bira, bem lembrado. Então o piloto fazia sim a grande diferença. Basta dizer que o Fangio, você não pode dizer, foi campeão porque a Alfa era melhor, foi campeão porque a Mercedes era melhor, mas como assim? Ele ganhou 5 títulos por 4 equipes diferentes. Né? Exato. Então, do Fangio não se pode dizer isso, a diferença era ele. E o último deles, né, Regi, que foi conquistado pela Maserati, ele conquistou depois de sair do melhor carro, depois de sair da Ferrari, ou seja, a gente pode dizer também que ele, com o conhecimento dele, fazia o carro, né? Então tem esse aspecto também. Na época, inclusive, era necessário, extremamente necessário o conhecimento mecânico, né? Que hoje é absolutamente desnecessário, vamos dizer, é zero. Né? Até a Fórmula 1 moderna ainda foi necessário isso, né? A época de 80, 90 ainda vai. E hoje é zero. Você tem que saber interpretar gráficos e saber o que o engenheiro quer dizer quando fala com você, é outra história. Mas naquela época o conhecimento mecânico era fundamental. E ele como piloto e mecânico, né, ele se habituou também a trabalhar com mecânica desde a infância, ia para aquelas corridas em que o piloto era o próprio mecânico, né, no interior da Argentina, da América do Sul, precisava resolver com as próprias ferramentas, então isso aí, sem dúvida alguma, fazia muita diferença. Agora, trazendo para cá trazendo para o nosso momento, ou pelo menos o momento da minha geração, né, já um pouco mais aí anos 90, anos 2000, a gente viu o Schumacher ser campeão com um carro imbatível. Mas aí acho que também vale um asterisco. Não foi um carro imbatível por acaso. Qual a contribuição do piloto nisso? A contribuição do piloto é tirar a Ferrari de um jejum de 21 anos, sabendo que ele não ia lá para ganhar no primeiro ano, nem no segundo, que ele ia ter que trabalhar, dele escolher as pessoas certas em quem ele confiava, da época da Benetton, né? O caso do Rory Byrne e do Ross Brown. Chegou lá, ele já pegou um chefe que tinha vindo da Peugeot, que é o Jean Todt, que é um chefe rigoroso, né? Um cara que botou as coisas. Aceito você trazer quem você quiser, mas é sob as minhas ordens, meu comando. Então o Jean Todt foi um cara assim, extremamente organizador, deixou a administração funcionando, e a genialidade desses dois com a do Schumacher, porque sem o Schumacher não aconteceria, não ia acontecer isso. Tanto que, só voltando um pouquinho, a gente falou muitas vezes, o Galvão falou muitas vezes para o Senna fazer isso que o Schumacher fez, né? E ele, lembra a resposta dele, era um negócio assim que mostra bem
quem era o Senna. Falando, não, eu não me dou o direito de continuar perdendo. Continuar perdendo é continuar perdendo campeonatos, né? Se ele tivesse feito isso, porque o Schumacher fez. Schumacher ganhou 2 campeonatos pela Benetton, começou a ver o carro ficar pouco competitivo, teve o convite da Ferrari, foi lá, tá bom, não vou ganhar imediatamente, mas vou fazer essa equipe ser campeã do mundo. Qual é o resultado? Acho que todo mundo sabe, né? E não era o cara mais técnico do mundo, né? No sentido de desenvolver um carro, mas soube congregar, né? Soube trazer as pessoas certas. Acho que esse foi o grande diferencial dele, né? Então, sem dúvida. Quantas vezes, e ele admitia, ele na tentativa ali de acertar o carro, ele fazendo um carro, o Rubinho outro, o Irvine outro, na época de Schumacher e Irvine, depois Schumacher e Rubinho, quantas vezes ele falou que ele desistia do dele e pegava, por exemplo, o acerto do Rubinho, né, e botava no dele. E a gente sabe que acerto de carro é uma coisa assim, você veste uma roupa, então aquilo serve para você e não serve para o cara do lado. Só que quando o cara é muito bom, eu pego o seu acerto, ponho no meu e ando mais do que você. É verdade. E bacana você ter citado o Rubinho, Regi, porque ele de fato foi um cara que contribuiu muito, né? O primeiro título da sequência do Schumacher vem a partir de 2000, que é quando o Rubinho está lá. Então, por mais que ele tenha chegado perto antes, quando o Rubinho substitui o Irvine, é que a Ferrari entra aí nos eixos e consegue fazer um ótimo trabalho, dando esses títulos ao Schumacher também e vivendo aquele período maravilhoso que eles tiveram. O Schumacher, ele foi um piloto também que a gente tem de considerar que ele buscava muito isso, ele trabalhava muito pesado, e é isso que você falou, por mais que ele não admitisse, ele sabia que ele não tinha aquilo que o Rubinho tinha, por exemplo, ele sabia admitir e pegar o acerto dele, tanto que o Rubinho, em determinados momentos, precisou mentir para o Schumacher, né? Tem aquela história maravilhosa do GP da Inglaterra, que o Rubinho arrebentou em 2003, que eles tinham que testar, o Rubinho tinha que testar todos os jogos de pneus e determinar qual era o jogo de pneu, A, B, C ou D. E aí, nesse GP especificamente, que ele foi muito bem ali com o jogo, suponhamos, C, ele foi lá e falou, o jogo é o A. E aí eles deram A para o Schumacher, ele ficou com C. Então, são coisas que mostram aí que para sobreviver nesse ambiente aí, foi muito importante também. Agora, muita gente sempre traz a pergunta de campeões com carros inferiores, né? A gente citou aqui o caso do Fangio lá em 1957, né? Tudo bem, não era um carro tão inferior assim, mas estava abaixo da Ferrari. O que você viu, Regi, nesses anos de Fórmula 1, que a gente pode dizer, poxa, nesse ano realmente talvez o cara não tivesse o melhor carro? Tem alguns casos para se lembrar, acho que o primeiro que vem à mente assim, é do Piquet, né? É do próprio Piquet. Piquet que ganhou os 3 títulos dele, e perdeu um com o melhor carro. É verdade. Perdeu com o melhor carro, que no ano seguinte ganhou, que era o caso da Williams. Mas a Brabham em 91. 83, em 81, né? Perdão. Não, mas em 81 ela já não era lá essas coisas, mas enfim... Era a Williams, o grande carro de 81. Era a Williams, tanto que a Williams em 82 ganhou o campeonato, com o Keke Rosberg e tudo. Mas a de 83 certamente não era o melhor carro. Tinha a Williams com o Reutemann e tinha a Renault, tanto com a Arnoux como com o Prost, que eram superiores a ele, né? E a própria Ferrari também andando bem. E a própria Ferrari depois andando bem. Depois de um 82 ruim, se recuperaram. Sim, porque a Renault tinha um problema, que era o problema que depois veio a Williams veio a enfrentar lá na frente com 86, 87 com Piquet e Mansell. A Williams tinha, a Renault tinha esse negócio entre Arnoux e Prost, sendo 2 franceses, né, eles lutavam pelo mesmo espaço até no próprio país deles. Então foi a primeira rivalidade que eu conheci na Fórmula 1. Né? Conheci, vamos dizer, rivalidade
rivalidade entre pilotos de outros países, tal. Esse cara, eu não gosto desse cara, né? Mais tarde, inclusive, o Senna detestava o Keck Rosberg e vice-versa, tal. Mas assim, aquela rivalidade que nasceu em dois pilotos franceses, exatamente por serem franceses, né? Quando eu entrevistava o Prost, ele me perguntava o que o Arnoux tinha falado. E a mesma coisa do Arnoux, mas menos do Arnoux. O Prost é que era o mais maldosozinho. Perguntava o que o Arnoux tinha falado, né? É uma coisa que o Piquet não se interessava pelo que o Arnoux tinha falado, ou o Prost tinha falado. Então, 83, sem dúvida, ele ganhou sem ter o melhor carro, e tirou uma diferença muito grande que ele tinha, até você mesmo anotou aqui, que eram 14 pontos, né? Eram 14 pontos para o Prost e 6 para o Arnoux, faltando 3 corridas para o final. Eu, naquela época, achei assim, bom, não vai dar mais. E, curiosamente, teve uma corrida na Holanda que o Prost tirou o Piquet, né, na curva Tarzan, né? Sim. Tirou. Eu falei, bom, ali acabou. Muitos anos depois, eu conversando com o Piquet, porque o Piquet é desses caras assim que guarda muito segredo que ele deixa para contar depois, ou prefere não contar, porque ele diz que nunca vai escrever um livro, né? E muitos anos depois, ele veio me dizer que aquela corrida salvou o campeonato dele. Porque o carro dele não ia durar mais 2 ou 3 voltas, que a equipe sabia, e o Prost ia ganhar a corrida fácil. Só que o Prost, quando tirou o Piquet ficou fora na brita e o Prost quebrou, acho que a suspensão, e lá na frente parou. Então os dois zeraram naquela corrida, né? Então aquilo que propiciou a volta do equilíbrio entre os dois. E uma coisa que o Piquet sempre conta, o Piquet era muito amigo do Paul Roche. Conheci muito o Paul Roche, era um cara espetacular, um diretor da BMW, um alemão espetacular mesmo, né? Sabe, não era desses alemães, normalmente a gente conhece lá, que não querem muita conversa com ninguém. O Paul Roche era muito simpático. E o Piquet conta que na corrida de Monza, que eles estavam lá lutando pela potência do carro, como é que faz, a Renault está evoluindo e nós estamos ficando, então, o Paul Roche chegou com um briefcase, uma pastinha, tirou da pastinha, ele fala, não sei que tamanho que é, ele fala uma pecinha pequenininha, que aplicada ao turbo, botou lá no turbo da Brabham, da BMW, né? E o Piquet deu uma volta na pista, falou assim, ganhamos o campeonato. Impressionante. Né? O que aquilo mudou o rendimento do motor BMW, e não deu outra, ganhou o campeonato. Ganharam um campeonato que parecia destinado aí à Renault, né? Inclusive a Renault já se fazia anúncios. Fez anúncios na França, tinha outdoors, não ela dizendo campeã, mas sugerindo, né? Tá aqui o motor campeão do mundo, coisas desse tipo. Que coisa, e essa virada aí da BMW com o Nelson Piquet. Então o Piquet entrando para a história da Fórmula 1 aí como um cara que sim, conseguiu ganhar um campeonato que aos nossos olhos e para muitos ali na época não era dele, né? Ele não tinha o melhor carro. Mas como você mencionou, Regi, o oposto também aconteceu. Ele perdeu um campeonato com o melhor carro. E como é que a gente explica isso, né? Aí a gente vai entender um pouquinho o lado lá da própria Renault, né? Como é que o Nelson viu esse título escapar em 86? Olha só, tem 2 lados aí. Vamos considerar 86 e 87, né? Que era a mesma dupla, Piquet e Mansell. Primeiro, o Piquet, quando foi contratado pelo Frank Williams, uma contratação pessoal. Frase do Frank Williams ao escolher o Piquet: é o único piloto do grid que sabe avaliar as 3 partes de uma corrida, começo, meio e fim, né? Então ele falou, com esse piloto eu vou ser campeão aqui algumas vezes. Bom, aí o Frank Williams acabou de contratar o Piquet, 1 mês ou 2 depois teve o acidente dele, ficou paraplégico, depois voltou a acompanhar mesmo em cadeira de roda, tudo, mas nesse começo a equipe ficou na mão do Patrick Head unicamente.
Que não era um cara de gerência, né? Muito pelo contrário, um cara muito duro no trato. Cara genial, mas muito duro no trato e que eu não sei porquê. Depois eu até tive uma convivência legal com o Patrick Reed, porque ele é casado com a brasileira, né? A Betise, foi casado com ela. E eu cheguei a perguntar para ele isso, mas ele assim que meio que desviou, falou, não, que ele não estava privilegiando um inglês por ser inglês, mas estava. Né? Tava. Tem aquele famoso lance do Piquet entrar no box quando o Piquet, né? na inteligência dele, né? de ter sempre mecânicos jogando do lado dele e a ponto de saber a comunicação que a equipe fazia com o Mansell, ele ter conhecimento, né? E então do mecânico avisar, olha, o Mansell vai fazer uma troca agora. Ele estava na frente na pista, ele ia passar primeiro pelo box, ele entrou. Ele entrou por quê? Eu quero pegar aqueles pneus lá, né? Preparados para o Mansell. E tem a frase, a imagem do Patrick Reed, assim, muito claro na televisão, falando em inglês, né? Esse FDP, né? Mas muito clara essa imagem, né? E o Piquet fazia dessas coisas. Bom, isso é 86. Acabaram perdendo o campeonato por essa rivalidade entre os dois, e com um fato aí, nossa, esse fato é de uma importância histórica enorme. A Pirelli voltou à Fórmula 1 naquele ano, né? Tinha a Goodyear e tinha a Pirelli. A Pirelli voltou, assim, fazendo algumas experiências, um carro mais fraco, pegou a Benetton, tá? E aí teve uma corrida no México que a Pirelli, foi a primeira vitória na Pirelli com o Gerhard Berger, porque o pneu dela estava mais durável que os Goodyear. Simplesmente isso. E na corrida seguinte era a Austrália que ia decidir o campeonato. Aí a Goodyear ficou com aquilo, a pulga atrás da orelha. Ela falou, acho que nós precisamos fazer um pneu mais resistente para a Austrália. Começa a corrida, o Piquet liderou, o Mansell liderou, e o Mansell, assim, bem na frente, para ganhar a corrida e o campeonato, fura o pneu no meio da reta. Aquele estouro, uma imagem fantástica que acho que todo mundo conhece, né? No meio segura da reta. Até bem ali, né? O carro. Era para ali o carro completamente, porque estourou, eu não sei quantos pneus, a impressão era que tinha estourado os 4, né? E ele vai com o carro raspando no chão, segura para não bater, vai até sair na área de escape, então. E aí começou o duelo da Williams com o Piquet. Olha, aconteceu isso com o Mansell. Vamos parar ou não vamos parar, né? A Williams queria parar. E o Piquet, como ele assumiu a liderança depois da parada do Mansell, ele era campeão do mundo. Eu estava lá na cabine e falei, cara, ganhamos o campeonato do mundo de novo. Eu e o Janos Lengel. Ganhamos o campeonato de novo. E depois, a gente, depois da corrida, veio saber que foi uma discussão toda. Vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar. E se acontecer isso? Né? Aí o Piquet se rendeu, claro, pensando que a segurança é acima de tudo, parou, fez a troca de pneus e o campeonato caiu na mão do Prost, então, e da McLaren. Então a Williams perdeu o campeonato para a McLaren, tendo um carro bem melhor que a McLaren do Prost. Ou seja, o Prost, que perdeu aquele campeonato lá para o Piquet em 83, ganhou um campeonato que poderia ser do Piquet ou do Mansell em 1986. Então, meio que o destino equilibrou as coisas na conta do francês. E por que eu falo que 86 e 87? 87, de novo a Williams era melhor, só que o Piquet não era, porque o Piquet teve um acidente lá na Tamburello, em San Marino, e ficou... Ele fala o quanto ele teve que esconder dos médicos da FIA a capacidade de profundidade de visão que ele passou a ter, a dificuldade. Então ele começou, ele fala, você conhece o Piquet fala, minha carreira acabou ali. Ele se tornou meio segundo mais lento e não conseguia de jeito nenhum. Na época ele tinha uma namorada italiana chamada Manuela. A Manuela disse que ele acordava 5, 6 vezes à noite e perguntava coisas assim para ela sem o menor sentido.
Que coisa de maluco. Então o Piquet perdeu a profundidade e passou a tomar um banho do Nigel Mansell, né? Lá em Silverstone teve uma corrida que o Mansell deu um drible nele, fantástico, bem na frente da torcida dele, Mansell. Tal. Mas Piquet foi minando e ganhou o campeonato. Impressionante essa conquista dele de 1987, sem dúvida alguma. Está acompanhando com a gente o Grande Papo com o Reginaldo Leme, que tem apoio do lubrificante Petronas Cintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, vamos falar agora da diferença que um carro bom pode fazer na carreira de um piloto. A gente já viu, por exemplo, o Fernando Alonso, que pulou de galho em galho, nunca mais achou um carro tão competitivo e estacionou nos 2 títulos mundiais. E outros casos de pilotos que acertaram ali o tiro, né, foram para o lugar certo, como foi o caso do Lewis Hamilton com a Mercedes-AMG Petronas. Então eu acho que o carro também pode ajudar um piloto a escrever uma história muito maior do que ela seria, né? Sim, mas precisa o piloto ter a coragem de acreditar num projeto e muitas vezes deixar uma equipe. Quando o Hamilton deixou a McLaren já não, vamos dizer, ela não era a mesma de quando ele pegou, mas era a McLaren. A McLaren é uma equipe que a qualquer momento tem condição de reagir, mas tanto que quando foi anunciada a mudança dele para a Mercedes, todo mundo falou, o cara ficou louco, o cara vai largar uma McLaren para ir para uma Mercedes que não ganha nada, né? Que tinha ganho uma corrida com o Rosberg. Então, vale também o fato dele ter acreditado nisso. Agora, é bom lembrar, quando muita gente fala, Hamilton, piloto de bom carro, eu falei, cara, quando ele começou a carreira dele, estreante, vindo da GP2, hoje Fórmula 2, e foi contratado, não que ele já era piloto McLaren, e pegou de cara um Fernando Alonso pela frente, bicampeão do mundo, contratado para ser tri. Obviamente a McLaren falou, com esse cara aqui nós vamos ser tri, vamos ser tetra, e botou um estreante ao lado do Alonso. E ele começa de cara, na 4ª corrida ele já fazia frente para o Alonso, então você vê que é um cara diferenciado, né? E foi no que deu, acabaram discutindo o campeonato todo, acabou perdendo o campeonato, a minha McLaren perdeu o campeonato. Mas quando ele chegou na Mercedes, ele também não pegou uma Mercedes ganhadora, né? Mas depois se tornou, graças muito ao trabalho dele também, se tornou uma equipe vencedora, e aí foi aqueles anos todos de vitória da Mercedes que a gente até torcia para alguma outra equipe pegar, para se igualar um pouco, chegar mais perto da Mercedes, mas não tem aquela coisa que tem hoje com a Red Bull do Verstappen, porque a Red Bull do Verstappen, o Verstappen não tem adversário dentro da Red Bull, né? O Hamilton tinha. Tanto que, no meio da disputa todas, um dos títulos ele perdeu. Né? O Nico ganhou um título dele. E os outros também foram razoavelmente disputados. Difíceis, ali, claro, né? O primeiro, principalmente, 2014. Então, sim, teve alguma competitividade interna ali. Essa história que você conta, Regi, dele já chegar pronto para brigar com o Fernando Alonso, é muito curiosa e muito legal, porque me faz lembrar de uma história que eu ouvi no podcast Beyond the Grid, da própria Fórmula 1, numa entrevista do Pedro de la Rosa. O Pedro de la Rosa tinha substituído o piloto titular naquele ano na McLaren, né? Era o piloto que vinha fazendo algumas provas, estava indo bem, e por indicação do próprio Alonso, que é muito amigo dele, também piloto espanhol, era um candidato natural à vaga para 2007. Porém, o que acontece? A McLaren levou o Pedro de la Rosa para um teste junto com o Lewis Hamilton. Não estava nada em jogo ali, pelo menos oficialmente, mas o que aconteceu? O Pedro de la Rosa fez a volta dele, entrou para o box, o Hamilton assume o carro, vai lá, estraçalha a marca
do Pedro de la Rosa. E aí o Pedro de la Rosa reconhece que ali no box, olhando o monitor, ele falou, já era, não vou ser piloto da McLaren o ano que vem. Então, assim, é curioso como os pilotos se reconhecem, né? Os talentos se enxergam muito, muito facilmente, e esse foi o caso do Pedro de la Rosa com o Hamilton. Regi, a gente separou alguns números aqui para mostrar o que é também um carro competitivo na mão de um cara capaz. Falamos do Hamilton, mas vamos falar do Vettel também. O Vettel, num determinado momento da carreira, de domínio da Red Bull contra um período ruim da McLaren e do Hamilton, tinha muito mais vitórias do que o Hamilton. Ele tinha 39 vitórias só e o Hamilton 22, né? É verdade. O Vettel é um cara para quem a gente tem que dar um valor enorme, enorme, enorme. Além de ser um piloto muito talentoso, ele era longe de ser a pessoa boazinha que ele é. Longe de ser. É só perguntar para o Mark Webber. Perguntar as coisas que o Vettel fez com ele para não correr risco na equipe, né? Não ver a equipe dividida. Não ver a equipe em dúvida de qual dos dois era melhor. Não. Sim. Se esse cara está melhor que eu hoje, eu vou tirar ele da pista. Simplesmente. Até isso ele fez, né? Fez também. Aquele GP da Turquia. E aí você pega 39 vitórias para ele naquela época de domínio da Red Bull contra 22 do Hamilton. Isso se transforma hoje, já pós domínio da Mercedes, em 103 para o Hamilton a 53 para o Vettel, que além do declínio da própria Red Bull, ele também saiu de lá, foi parar na Ferrari e não conseguiu mais encontrar o período de domínio, de dominância que ele teve. Então realmente faz toda a diferença. Naquele momento, imagine que os dois estacionassem por ali. Hoje o Vettel teria mais vitórias do que o Lewis Hamilton. Eu quero até te lembrar que o Vettel, quando foi para a Mercedes, o primeiro ano foi super bem sucedido. Na Ferrari, né? Ferrari, verdade. Quando ele foi para a Ferrari, foi super bem sucedido. Chegou a brigar por título também? Ele era liderando o campeonato. Você vê como um erro da forma como acontece, um erro em casa, correndo na Alemanha, em Hockenheim, bota a cabeça do piloto a perder, né? Ele estava liderando o campeonato com 7 pontos à frente do Hamilton, ele com a Ferrari, o Hamilton de Mercedes. Naquela corrida, ele ia fazer mais 7 pontos, que ele ia fazer 25 contra 18 do Hamilton. Faltando 5, 6 voltas para terminar, começa a garoar, e ele comete um erro na parte mais lenta do circuito, né? Um erro na curva do estádio, né? Na entrada do estádio, que ele poderia, vamos dizer, foi uma velocidade tão baixa que se não tivesse chovendo, ele passaria pela brita, podia até dar um toque no guarda-reio e voltava para a pista. Mas não, a brita foi, ele segurou, errou. Ali, ele ia abrir 14 pontos de vantagem para o Hamilton. Ele deixou de marcar o 7, o Hamilton ganhou a corrida, empatou 0-0 no campeonato e foi embora. E a cabeça do Vettel tinha dançado ali. Mas ele foi importante também na Ferrari. É verdade. Tivemos uma disputa interessante entre Vettel e Hamilton nos tempos de Ferrari e Mercedes, e uma pena que não tenha, permanecido por mais tempo lá, né? Depois veio o Charles Leclerc, enfim, é a história que vocês conhecem. O Vettel acabou saindo para Aston Martin. Regi, quando eu abri aqui o nosso grande papo, essa edição, eu falei que era um tema espinhoso, e é mesmo. Agora a gente entra na maior discussão aí, discussão que o brasileiro adora ter na mesa com uma cervejinha do lado. O Senna. Porque a lembrança, a memória afetiva é de que o Senna era capaz de vencer com carros ruins. Esses caras aí hoje é o carro que manda. Antigamente mesmo que era no braço e o Senna ganhava com um carro ruim. Se botasse ele com o pior carro, ele ia ganhar. É ou não é? Não, claro que não. Claro que não. Esse não é 100% verdadeiro, né? A gente viu atuações dele em 84. Ele entra numa Toleman que ele sabia que não ia ganhar corrida nenhuma. E, de repente, com o grau de dificuldade aumentado terrivelmente naquela chuva torrencial em Mônaco, ele ia ganhar a corrida. Não só ele ia ganhar, como ele veio passando gente assim que
Eu me lembro, o último a ele passar antes do Prost foi Niki Lauda. Foi Niki Lauda. O cara passou o Niki Lauda como se o Lauda estivesse em outra categoria e ele com um carro extremamente superior, e não era isso. Então, você vê que o cara, eu ouço isso do Emerson Fittipaldi ainda hoje. O cara quando é bom, o cara quando é bom não, o cara quando é muito bom, o cara quando é genial, você vê isso assim, não adianta, desabrocha na hora, no começo. Entrou na pista, você já sabe. Aconteceu com o Hamilton, aconteceu com o Senna, aconteceu com o Piquet, aconteceu com o Schumacher. Verstappen agora, aconteceu com o próprio Emerson, aconteceu com o Verstappen. Ele falou, não adianta você falar assim, não, ele é bom, peraí que vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar a ser o gênio. Pode ganhar campeonato, mas não vai chegar a ser o gênio. Então isso, voltando ao caso do Senna, era exatamente isso. O cara teve a chance de correr pela Brabham com o Piquet. Teve a chance, fez um teste da McLaren, mas não tinha vaga não. E fez o teste da Williams, mas sabendo que não tinha vaga. Optou pela... a chance da Brabham era real. Tanto que ele fala para mim na entrevista que tem na Globo, lá de 83, quando ele deu aquela volta lá no carro, né, no carro de Fórmula 1, eu falo, mas porque dias antes eu tinha ouvido até do Eccleston, que ele tinha de fato chamado o Senna, ele fala claramente para mim, ele fala assim, pode ser que eu corra lá, é só o Bernie meter a mão no bolso, abrir o bolso. Pensei eu assim, cara, o cara nem tá na Fórmula 1 ainda, né? Era o campeão da Fórmula 3, suponhamos aí que o Vitor Martins chegasse e falasse isso lá. Para a equipe que era campeã do mundo, né? com o piloto campeão do mundo, Piquet. Então, muita gente, aliás, Thiago, fazendo um parênteses, muita gente diz que o Piquet vetou o Senna na equipe. Não é verdade, e ele não teria força para vetar. Não com o Bernie, né? Não com o Bernie. Talvez em outro lugar, mas não... Talvez em outro lugar, com o Bernie não. Então era um negócio assim praticamente certo. E aí acabou, segundo o Senna, não teve acordo financeiro, e aí o cara vai numa tólema daquela que ele falou, hoje a gente pensa assim, escolheu bem, né? Escolheu bem o caminho, sem pressão, vou fazer uma equipe média andar bem, todo mundo vai ver, e não deu outra, né? Foi exatamente assim que ele foi chamado pela Lotus. E aí a Lotus, tudo bem, já não era mais aquela equipe que a gente estava acostumado a ver com Emerson Fittipaldi, enfim, Colin Chapman, né? O Colin Chapman já tinha morrido, o Mario Andretti, campeão do mundo também, mas ainda era uma equipe de meio de pelotão, né? Então não é que também a percepção, às vezes, das pessoas é que era um carro ruim, não era um carro ruim, era um carro de meio de pelotão, nem de meio, para brigar para o pódio. Não, quando o Senna assinou o contrato, ele falou isso para mim, ele falou, nunca pensei, porque a negociação foi difícil, eu nunca pensei que fosse tão difícil ganhar uma corrida na Fórmula 1. Então ele sabia que ele estava assinando com uma equipe que ele ia ganhar uma corrida, 1, 2, 3... Tanto que o Hélio De Angelis, companheiro de equipe dele, andou atrás dele, não há a menor dúvida disso, mas também ganhou corrida e também fez pole. Então, dá pra gente ver aí que não é milagre, né? Que de fato o Senna conseguia elevar a Lotus a um patamar que ela já talvez não tivesse, mas também era um carro que o permitia fazer isso, né? Ninguém estava ali fazendo milagre e ele não ia ser campeão do mundo lá, tanto que ele assina aí sim com uma equipe capaz de dar esse título para ele, né, a partir de 88. Ele só sairia da Lotus se fosse para a McLaren, né? O Senna tem isso, né? Ele sempre quis guiar o melhor carro, sempre, confiando muito nele, mas ele queria ter o carro, por isso que ele, agora há pouco a gente falou disso, por isso que ele se recusou a ir para a Ferrari quando recebeu o convite oficial, né, do Luca de Montezemolo. Mas você vê, pela Lotus... Ele ganhou, nos 3 primeiros anos, ele ganhou 6 corridas, as primeiras 6 corridas da carreira dele. E quando apareceu essa ideia da McLaren, era tudo o que ele queria. E todo mundo sabe, você sabe como é que foi o negócio da McLaren, né? Teve muita gente por trás, porque não podia
não podia aparecer, né? Então, olha só, teve até uma pessoa, um holandês brasileiro, que era até dono da rede Bob's, no Rio, só existia no Rio, a rede de hambúrgueres Bob's. Peter van Wader Voorst, bem alemão, né? Grande figura, um gordão, 2 metros de altura, grande figura. E esse cara teve uma grande influência, porque ele tinha vindo, ele tinha sido diretor da Shell na Holanda. E aí ele veio para o Brasil como Shell e depois abriu o negócio dele, essa rede de hambúrguer, ele começou a se dar bem e deixou de trabalhar, mas ele tinha voz ativa na Shell. E ele foi um cara extremamente importante para que a Shell olhasse para o Senna, porque quem pagou o salário do Senna para ir para a McLaren foi a Shell. Né? Que bacana. E outra pessoa super importante, a brasileira Teresa, que era casada com o Creighton Brown, que era sócio da McLaren, mas a Teresa já foi uma outra. A Teresa não coube a Teresa convencer o Ron Dennis, se bem que o próprio marido dela já falava do Senna para o Ron Dennis. Mas coube a Teresa fazer um papel assim para que ninguém visse. Ela era brasileira, ela estar com o Senna era comum no paddock. Entendi. Sentar com ele no motorhome da Lotus, para mim, era comum. Não criaria rumores. Não criaria esse rumor. E foi o que aconteceu, né? Que legal. Ela foi muito que história importante que também. Existe por trás aí da negociação, que eu acho que pouca gente conhece. Eu mesmo não sabia desses detalhes. E outro dia, Regi, aí você me disse se esse cara tá maluco ou não. Eu ouvi de um determinado rapaz aí que ele teve também uma influência na contratação do Senna, que ele disse que ele foi consultado pela Honda sobre os brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna, e que ele falou, não, Piquet já está em fim de carreira, não é um cara que eu acho que vai contribuir, acho que é o outro aí, acho que é o Ayrton Senna. Esse rapaz se chama Alan Prost. Você acha que tem alguma chance de ser verdade? Assim, não, nenhuma. Essa conversa, não? Nenhuma. Ele não ia estar nenhum dos dois. Né? Muito bem. O Senna, porque ele estava morrendo de medo, o cara naquela fase da carreira dele, e o Piquet, porque ele já tinha perdido uma vez. Isso, eu também achei muito estranho. Ele falou isso em entrevista também ao Beyond the Grid. Ele falou isso? Ficou aquela coisa, você indicou, tá bom, então, tá jóia. Não. Muito bem, então. E agora a gente tem zero chance dele ter indicado o Ayrton Senna. Regi, agora a gente fala sempre aí de o cara ganhou com o melhor carro, enfim, por exemplo, o Schumacher perde o campeonato estando na Ferrari por o Mika Häkkinen que estava na McLaren, que tinha o melhor carro. E aí chega o ponto. E daí? Mika Häkkinen é um campeão do mundo ruim? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E acho que isso se repete na história da Fórmula 1, né? Às vezes o melhor piloto não vai estar no melhor carro. Não significa que isso seja um problema, ou que o campeão que esteja ali não seja digno daquele lugar, né? Não, se você nomear hoje os grandes adversários que o Schumacher teve, o Häkkinen está entre eles, entre os 3 maiores adversários. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ele é muito bom, muito forte. Tem uma imagem incrível, né? Que no final da reta, depois da Eau Rouge, né? Aquela reta Camel, Lecombe. Na Lecombe. Na verdade, tem o Rouge, Lecombe e depois a reta Camel. Reta Camel e aí depois a Lecombe a sequência. Aí no finalzinho daquela reta, em que vem o Häkkinen e o Schumacher, meio lado a lado, e na frente tem um carro do Ricardo Zonta, um Toyota, e cada um sai para um lado, no meio, com o Zonta no meio, e o Häkkinen toma a ponta em cima do Schumacher. Foi uma ultrapassagem histórica da Fórmula 1, né? Häkkinen foi um belo piloto. Eu dou muito valor a ele. Campeão em 88, 89. 98, 99, né? Estou sempre 10 anos atrás. Campeão 98, 99.
Tudo bem que em 99 ele foi favorecido. Não, o Schumacher quebrou a perna no meio de 99. Foi qual desses dois? 99, né? Em Silverstone, em julho, ele quebrou a perna. Mas já estava bem, já estava com uma liderança razoável ali, estava com chances boas de ser bicampeão, né? Sim, depois, inclusive, o carro da Ferrari era tão bom que o próprio Irvine se tornou um concorrente sério do Hakkinen naquele ano, né? Substituindo o Schumacher. E existe até uma história, dessas histórias loucas da Fórmula 1, que o Irvine tinha, sim, chance de ser campeão aquele ano. Também acho. E de tirar a Ferrari do jejum, mas que, olha, é incrível isso que eu vou dizer assim, mas eu ouvi de jornalistas da Ferrari, da Itália, dizendo assim, a Ferrari não quer terminar esse jejum com o Irvine, tem que ser com o Schumacher. Depois de tudo que foi investido... Eu coloquei isso em dúvida algumas vezes. Eu não duvido não. Aí teve o episódio em Nürburgring que o pneu dele simplesmente desaparece no pit stop. E ele com boas chances de chegar aí como vencedor da corrida, né? Mas, bom, Regi, eu acho que isso que a gente termina falando aí de Mika Hakkinen tira um pouco, né, essa questão de campeões ilegítimos, ou que não, só porque não tinham o melhor carro. Se pegar em 2009, por exemplo, talvez o Button não estivesse entre os 4 melhores pilotos do grid. Você tinha Hamilton, você tinha Alonso, enfim, você tinha muita gente boa. E ele foi campeão. E não há nenhum problema nisso. Você tinha o próprio Rubinho. O próprio Rubinho, extremamente capaz e num carro. O Rubinho, se tivesse entendido o carro um pouquinho antes, ele não perderia o campeonato. Porque eu acho que o Rubinho é mais piloto que o Button. Também acho. Sempre achei, na verdade. Mas por circunstâncias naquele campeonato, as coisas não aconteceram bem assim. Está acompanhando com a gente o podcast Grande Papo com Reginaldo Leme, sempre com um oferecimento do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com o Petronas Cintium. Regi, queria te agradecer por mais esse grande papo aqui, mais essa aula de automobilismo e essas histórias fantásticas que você traz para a gente aqui. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Como eu digo sempre, eu tenho sim uma vivência, mas se não tiver alguém do meu lado que vai puxando dados dessa vivência aí, as coisas não aparecem, né? Não sei se você percebeu, eu fui anotando algumas coisas e como eu estou escrevendo meu livro, já fico anotando aqui para fazer umas modificaçõezinhas em alguns capítulos. E agradecendo muito ao pessoal da Petronas, esse apoio que dá a gente de fazer uma resenha dessa. É isso então, pessoal. Da nossa parte, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.